Bom dia, alunos do oitavo ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Jonathan, de Geografia, falando sobre as nossas novas metodologias, né? Que a gente vai ter que começar a fazer as atividades desta forma, tá bem, gente? Então, assim, ó, eu vou mostrar uma apresentação para vocês aqui que vai complementar um texto que eu estou enviando para vocês sobre os fluxos migratórios na América Latina, tá bem, gente? Os fluxos migratórios, então, o que? Essas pessoas que migram de um país para outro e tudo mais. Assim, eu sei que a gente trabalhou inicialmente ali, fez aquele mapa, né? A, discutiu sobre a migração do homem pelo planeta, né? Então, agora posteriormente a gente falou sobre a questão da composição das populações, as pirâmides etárias e tudo mais. Agora a gente vai falar um pouco sobre esses fluxos migratórios na América Latina, tá bem? O que é a América Latina? América Latina, geograficamente falando, é do México até o sul da Argentina ali e do Chile, tá bom? Essa extensão territorial aqui do México, descendo até aqui no sul, aqui da Argentina e do Chile. Gente, essa denominação América Latina, ela é proveniente da questão do idioma, tá bom? Todos esses países aqui, México, Brasil, Colômbia, Bolívia, eles têm o seu idioma na origem do latim, tá bem? Português, espanhol, francês e tudo mais. Então, é a questão do idioma que foi trazido para a gente aqui quando das grandes navegações. Vocês lembram das grandes navegações, né? Os países como Portugal, Espanha, Inglaterra, eles vão buscar novas terras, novos locais para explorar, para buscar ouro, especiarias e tudo mais. Então eles acabam trazendo esse idioma para cá, além das suas culturas também. O que seria essa trazida? É a dominação mesmo, né, forçada, que é feita pelas por esses países dominantes naquela época que doutrinaram os indígenas daqui da América Latina com os seus costumes, tá bom? A gente tem outros casos aqui, inglês aqui na Guiana, holandês no Suriname e a Guiana francesa, claro, né, falam francês. E também o Haiti, né, os haitianos que a gente fala, que são tão presentes aqui na cidade de Garibaldi, eles falam francês também, tá bom, gente? Então aqui na América do Sul, aqui na América Latina, o único país que fala português realmente é o Brasil, tá bem? Bom, na América como um todo, nós temos os Estados Unidos e o Canadá, que eles são então denominados como América Anglo-Saxônica. Por que América Anglo-Saxônica? Porque o idioma deles lá é o inglês como língua oficial. Além de Canadá, apesar de Canadá também ter o francês como um idioma muito recorrente na província de Quebec, tá bem, gente? Então, os Estados Unidos e Canadá, eles compõem a América Anglo-Saxônica. E os demais países da América são denominados América Latina, ok? Tudo certo? Então, Canadá e Estados Unidos, América Anglo-Saxônica, porque eles falam inglês, ok? Tem o idioma como padrão, né, inglês, na sua maioria o inglês, e os demais países da América aqui, do México ao Sul, México, América Central e América do Sul, temos os idiomas provenientes do latim, tá bom? Seguindo, então a gente vai falar um pouco, eu vou aprofundar nas outras aulas um pouco da questão da migração no Brasil, tá bem? Desmistificar algumas coisas e tudo mais. Então o que acontece aqui no Brasil, tá? O Brasil, por ele ser o único país da América do Sul que fala português, ele não atrai tantos imigrantes assim dos países vizinhos. Ele tem uma boa quantidade de imigração para dentro do Brasil, mas não tem outros países que recebem mais imigrantes
do que o nosso, certo? Então é que ele coloca, né, em 2010 e 2015 a população de imigrantes cresceu 20%, ou seja, 713 mil estrangeiros residindo no Brasil, tá? Então é um número grande, mas a gente lembra que tem mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, então não é tão grande assim, tá bom? Então 70% dos movimentos migratórios na América do Sul são intrarregionais, ou seja, são entre os países da própria América do Sul, não são de países de fora da América do Sul. Isso é intrarregionais, dentro da região mesmo, certo? Então, os países que mais recebem estrangeiros na América do Sul são a Argentina, a Venezuela e o Brasil, tá bem? Então a gente tem muito mais imigrantes em outros países que têm populações bem menores que a do Brasil, tá bem? Então, as nacionalidades que mais solicitam a entrada no Brasil, tá bom? 2018 aqui, nesse período, nesse semestre de 2018, a gente teve a Venezuela com um grande número de pedidos de entrada no Brasil, né? Depois vem o Haiti, Cuba, China e Bangladesh, que não fazem aqui, China e Bangladesh que não fazem parte do continente americano. Haiti e Cuba da América Central, né, que estaria aqui fazendo parte do nosso continente, ok? Mas vem tanto venezuelano assim para o Brasil, meu Deus, professor, mas está cheio de venezuelano aqui no Brasil. Vamos ver adiante como que é isso, tá bem? Então, assim, a gente teve da década de 1950, 1970, as ditaduras, né, os regimes militares aqui no continente, na América do Sul principalmente, né, América do Sul e alguns países da América Central também, que ainda tem América Central alguns conflitos em relação a isso. Então, nesse período de 20 anos ali, a gente teve várias ditaduras militares, tá bem? Eles restringiam o quê? Os meios de comunicação, que eram os jornais, as revistas, TVs, rádios, tudo era restrito. Eles tinham controle sobre isso, né? As pessoas não podiam fazer greves, os trabalhadores não podiam fazer greves, os estudantes não podiam fazer greve, os partidos políticos eles eram controlados, as pessoas, as escolas, universidades, professores, todos tinham restrição, tá? Era controlado o que era dito, o que não era dito, tudo era desta forma. E a imigração também era restrita, porque diziam que era uma questão de segurança nacional, as pessoas não podiam migrar e tudo mais. Então aqui a gente tem uma imagem, né, de uma repressão militar durante a manifestação lá em Buenos Aires, tá bem? Lá eles protestam bastante lá perto na parte central da cidade, tá bom? Então por que essas mulheres aqui estavam protestando? Então elas protestavam por causa do desaparecimento de familiares. Então as pessoas simplesmente sumiam, quem era contrário ao governo ditador ali, a ditadura, né, do país, ele desaparecia de uma hora para outra, não tinha corpo, não tinha nada, as pessoas simplesmente sumiam. Então isso aqui foi um protesto e a gente pode ver, ele foi reprimido à base da violência, né? Não interessa se era mulher, se era criança, se é jovem, se é idoso, a violência ocorre, não tem distinção, certo? Então só alguns exemplos, né? Paraguai, Guatemala, Brasil, Peru, Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina, né? Todos esses países tiveram regimes militares. Então no Brasil foi em 1964, vocês devem ter ouvido falar já, tá bom? Vamos seguindo aqui. Então temos após o fim da ditadura ali em 1985, acontece o quê? Surgem alguns novos direitos em relação à migração, tá bom? Então é aprovada uma lei no Brasil aqui que possibilita a migração para as pessoas poderem entrar e sair. Por quê? Porque durante a ditadura, muitas pessoas elas pediram asilo em outros países, né? Fugiram do Brasil porque elas eram contrárias à ditadura. E essas pessoas também então queriam voltar ou fazer outros deslocamentos. Então, novas leis são aprovadas, certo?
Falando um pouco mais do Brasil aqui, então dentro do Brasil, né, o Brasil causa deslocamentos internos forçados. O que é um deslocamento forçado? É contra a tua vontade, tá bem? Então o nosso país aqui é o maior país aqui da América do Sul, né? Ele tem muita questão das chuvas, deslizamentos, desastres, né? Pode acontecer várias situações meteorológicas no nosso país. Então, a grande maioria dos deslocamentos forçados contra a vontade são em relação aos desastres naturais. E outros 17% são os projetos de desenvolvimento, que é o quê? Barragens que são construídas, mineradoras, né? A questão da mineração ali que aconteceu lá em Mariana, o desastre de Mariana ali, de Brumadinho depois também. Esses projetos de desenvolvimento fazem com que pessoas se desloquem de forma forçada, tá bem? Então ali a usina de Belo Monte que foi construído no Pará, lá na região norte, 40 mil pessoas tiveram que sair tiveram que se deslocar por causa da construção dessa barragem. É maior, uma população maior que a população de Garibaldi, que ela acabou tendo que sair daquela região ali por causa da construção dessa barragem, né, dessa hidrelétrica. E do desastre de Mariana, quase 2.000 pessoas tiveram que sair das suas casas, abandonar tudo, por causa desse desastre ali, além das mortes que ocorreram, certo? Então aqui tem uma foto do desastre de Mariana, só para a gente contextualizar essa situação. Pois bem, qual que é o país que mais atrai pessoas no mundo, tá bom? A migração. É os Estados Unidos, certo? Então, dentro da América, muitos países enviam, né? Muitas pessoas de países acabam tentando a sorte para chegar nos Estados Unidos. Aqui a gente vê uma imagem da fronteira entre o México e os Estados Unidos, certo? E uma imagem do muro que tem entre esses dois países. Grande parte da fronteira já tem um muro, né, colocado, né? Então que o Trump quer, né, fazer um muro entre os Estados Unidos e México, mas a maior parte da fronteira já tem um muro, né? Se não tem muro, tem uma questão aqui do rio, né, o Rio Grande ali que ajuda a eles controlar um pouco a fronteira ali entre esses dois. Então, por que as pessoas vão para os Estados Unidos? Porque eles querem uma vida melhor, querem buscar melhores condições, por causa que os Estados Unidos vendem isso para o mundo, né, dizendo que lá é the beautiful, né, country, né, o lugar mais bonito do mundo, não sei o que lá tem emprego, que lá tem isso, não tem aquilo. Então essa propaganda atrai muitas pessoas, e essas pessoas vão ali saem muitos da América do Sul, passam pela América Central, vão em direção ao México e acabam se deslocando. Então os Estados Unidos ele atrai muitas pessoas com esse sonho americano de ficar rico, fácil e tudo mais, né? Aqui uma imagem um pouco melhor do mapa aqui da fronteira, tá bom? Então, o muro e cidades fronteiriças, né? Então, a proposta, né? O que eles querem fazer aqui e onde já tem os muros existentes aqui, tá bom, gente? Então, só para a gente falar um pouco dessa questão da migração, certo? Alguns países que aconteceram grandes migrações, tá bem? A gente tem a Venezuela, né, com um grande deslocamento de pessoas, 4 milhões de pessoas praticamente já saíram da Venezuela desde a crise, né, política e tudo mais que está acontecendo ali. E isso é causado por quê? Por causa de problemas de ordem econômica, ordem política, as pessoas não têm praticamente alimentos ou produtos de higiene que eles possam usar. E o Brasil aqui, só adiantar um dado, ele recebeu 90 mil venezuelanos mais ou menos até agora. 200 milhões de habitantes, 90 mil venezuelanos. Isso não é tanto assim. Colômbia, ela recebeu mais de 1 milhão de venezuelanos já. E eles têm 50 milhões de habitantes, gente.
é muito mais. Por que que as pessoas não procuram o Brasil para morar? Por causa que o idioma aqui é o português, não é o espanhol. Então o idioma é uma situação que deixa eles desconfortáveis para conseguir emprego. Tá? Apesar do Brasil ser o maior destaque econômico da América do Sul, eles acabam tendo esse empecilho que é a questão do idioma, tá bem? Outros exemplos aqui, né, de deslocamentos: Afeganistão por causa de guerras, a Síria da guerra civil lá, Bashar al-Assad que tá tendo lá, né, envolvimento dos Estados Unidos e Rússia, que a gente vai ver mais adiante. Sudão do Sul, guerra civil ali entre o presidente e o ex-vice-presidente, onde o Sudão se dividiu em dois países, né, que surgiu o Sudão do Sul. A Etiópia também, conflitos aqui, guerras entre tribos e tudo mais. O Iraque, que sofreu com a questão da guerra. E aqui o Iraque também, em 1988, também conflitos ali com outros países. Tá bem, gente? Eu tô mandando uma lista de questões sobre o texto que eu tirei ali, print. Se vocês tiverem dúvidas com relação à nitidez do texto, me mandem mensagem, eu estou à disposição. Só vocês me mandarem a mensagem e avisarem: ah, professor, não entendi tal trecho. Eu consigo passar para vocês melhor. Se não, qualquer coisa podem fazer. Não precisa copiar o texto vocês têm ali. Se não precisa imprimir. Se vocês têm a possibilidade de impressão, melhor, ótimo, tá bom? Isso aqui é a continuação do nosso conteúdo. Se não, deixem no celular ou no computador, deixem ali, e posteriormente vocês vão ter isso como base, esses textos ali, tá bem, gente? Façam as atividades, não deixem tudo se acumular, por favor. Isso é aula, gente, não é atividadezinha, não é passatempo, é aula normal, é um novo modo de a gente trabalhar por enquanto, até a gente voltar ao nosso antigo normal, se esse antigo normal existir, porque talvez a gente vai ter que fazer uma adaptação das nossas vidas, com certeza. E além das questões desse texto aqui, vai ter um outro vídeo do YouTube lá, de um outro professor, que vocês vão olhar até do zero minuto, né, até o 10º minuto ali. Vocês vão assistir esse vídeo e responder as questões sobre esse vídeo que está lá no YouTube também, que eu estou colocando o link no documento de vocês, tá bom? Um abração do prof, tudo de bom e se cuidem, por favor.